O pastor Felipe Valadão, que é o manda-chuva da Batista Lagoinha no Rio de Janeiro, ele foi indiciado por um crime, por um suposto crime de intolerância religiosa. Essa notícia ela é antiga do suposto crime, mas o indiciamento aconteceu essa semana e essa informação foi publicada em todos os portais, inclusive em nosso site, fuxicogospel.com.br. O G1, estou com a matéria do G1 aberta aqui, vou ler com você. E eu queria comentar um pouco a respeito do que está acontecendo e também falar um pouco do que eu penso a respeito disso, Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou falar aqui, mas eu queria muito que você assistisse esse vídeo até o final. Eu tenho trazido alguns posicionamentos em relação a algumas situações que acontecem no meio gospel e muita gente discorda de mim, é um direito que todos obviamente têm, discordar e concordar, mas eu queria muito pedir que você se manifestasse através dos comentários com a tua opinião também a respeito do que vai ser falado nesse vídeo. Mas antes de ler essa matéria com você, deixa eu só te fazer um breve comunicado. Nós fizemos uma certa análise, uma pequena auditoria no canal para entender um pouco a respeito das nossas métricas, e o YouTube tem dito para a gente, através dos relatórios, que os nossos vídeos eles têm alcançado um número de visualizações interessantes, mas nós estamos com poucos likes, As pessoas assistem, mas não interagem no like. É por isso que eu já quero te convocar, te pedir, te convocar, para deixar o teu joinha no vídeo que você assistir. Você não sabe, mas isso nos ajuda demais, porque faz com que a plataforma indique o nosso vídeo para outras pessoas. Então, se você não quer compartilhar, não quer comentar, não quer interagir, então simplesmente aperta no like. Isso nos ajuda bastante. Mas vamos voltar ao assunto. Eu vou ler com você essa matéria aqui, a matéria publicada no G1, mas também publicada no Metrópolis, no UOL, na Folha de São Paulo, no Fuxico Gospel, em todos os portais. Pastor Felipe Valadão é indiciado por intolerância religiosa após ataque a religiões afro em evento oficial no Rio de Janeiro. A Delegacia de Crimes Raciais e Direitos de Intolerância indiciou nesta terça-feira, 16, o pastor Felipe Valadão na Igreja Lagoinha pelo crime de intolerância religiosa após um ataque a religiões afro em evento oficial de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O caso aconteceu em maio de 2022, portanto vai fazer agora 2 anos. O município comemorava 189 anos com uma série de shows, apresentações de artistas. No intervalo, o Valadão subiu ao palco e discursou. Ele foi convidado para participar, na verdade contratado para participar. Houve naturalmente um pagamento de cachê, o que é natural, não há que se criticar isso. E durante a sua manifestação, durante a sua fala, ele foi dar uma saudação, como a gente diz na igreja. Ele acabou fazendo um ato profético, E aí o que ele disse foi isso aqui, abre aspas. De ontem para hoje tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí. O tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua, a igreja está de pé, gritou o Felipe Valadão. E é importante lembrar, isso aconteceu num evento de aniversário da cidade, portanto é um evento, repito, patrocinado com dinheiro público. Então, dinheiro público foi utilizado para o pastor Felipe Valadão, talvez não para isso, mas acabou sendo, Não, o prefeito, ou quem quer que seja que contratou, não, vou te contratar para você falar isso. Ele foi lá e falou. E continua, e ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Essas 2 falas é o que eu queria me ater. A gente vai comentar um pouco mais sobre elas. Aí segue na matéria a fala da delegada. A polícia ouviu várias testemunhas e a perícia analisou o vídeo que foi anexado ao inquérito e concluiu que não houve alteração em seu conteúdo. Foi feita uma análise para entender se de fato ele tinha, era ele mesmo, se não era uma inteligência artificial, por exemplo, como a gente está vendo esse avanço atualmente. Para a delegada Rita de Cássia Salim Tavares, em seu relatório encaminhado ao Ministério Público do Estado, ficou clara a prática de intolerância religiosa. Abre aspas, no sentido de que se pretendeu impor um único padrão religioso sem o respeito à diversidade e liberdade religiosa. Aspas, a crença ou a fé professada por um segmento religioso ou pessoa não pode ser realizada de forma que incite o ódio, o preconceito, a discriminação nem a intolerância. Bom, mas eu vou me ater primeiro às falas do Felipe, ou melhor, somente as falas do Felipe, e eu vou comentar primeiro essa primeira fala, para a gente entender um pouco o que eu acredito
Você pode discordar, tá? Como eu disse, é um direito que você tem e que todos têm de discordar. Quando ele fala isso aqui, ó, que tinham 4 despachos na frente do palco, quando ele fala, avisa para esses endemoniados de Itaboraí, o tempo da bagunça espiritual acabou, a igreja está na rua, a igreja está de pé, por mais que ele tenha, na minha opinião, é só a minha opinião, provocado, né, as pessoas dessa religião de matriz africana, pelo que ele fala aqui, os umbandistas, chamando eles de endemoniados, cara, eu não acho que isso aqui seja intolerância nesse contexto. Avisa os endemoniados aí que isso e aquilo outro. Eu não enxergo isso como intolerância, né? Talvez seja um jargão errado, uma forma errada de se expressar com relação a integrantes de outra religião. Não acho que seja, na minha opinião, saudável. E você vai já entender por que eu falo isso. Mas chamar de endemoniado é ruim, é negativo, mas não incita o ódio, não incita a violência e também, na minha opinião, não é intolerância religiosa. Mas o segundo ponto aqui, a segunda fala, que eu acho que é mais forte, e ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade, que é o que ele disse aqui. Essa fala ela é muito forte, e essa fala ela vem carregada de todo um sentimento que não poderia ter, né, partindo de um pastor, de um líder religioso. Mas é triste que o Felipe Valadão seja só mais um dos que falam isso quase que todos os dias. Em todo o país, um país tão grande, com enorme diversidade de religiões, e a gente ainda não aprendeu que nós temos que ficar no nosso quadrado e respeitar o quadrado do outro. Não quer dizer, com isso, né, que você não pode pregar para um pai de santo, para um umbandista, para alguém do candomblé, ou um católico, ou sabe, um testemunho de Jeová. Não, eu sempre tenho dado, inclusive, exemplos aqui no nosso canal, e eu uso muitas vezes o testemunho de Jeová. Eu vou dar esse exemplo de novo. Se você é da Assembleia de Deus, se você é da Batista, se você é da Adventista, se você é presbiteriano, se você é católico, se você não tem religião, e na sua casa chega alguém que é da Testemunho de Jeová para fazer o evangelismo que eles fazem, se ele bate na tua porta e na hora que ele bate na porta você está ouvindo um louvor, um som alto, ele vê que você está lendo a Bíblia, se ele vê que está de gravata, de terno, o que quer que seja, com a Bíblia na mão, e ele tiver a mais absoluta certeza que você professa uma fé cristã, protestante, independente de qual seja a religião, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele vai embora? Não, obrigado, bom dia, eu só queria falar com você da palavra, mas já vi que você é cristão, um abraço, vou para casa do vizinho. Ele faz isso? Não. O que ele faz? Ainda assim, ele vai pregar para você do mesmo jeito que se ele não percebesse que você já é cristão, que você já é protestante. Ou não é? Ele vai pregar a palavra de Deus que eles pregam, do jeito deles, lendo, pegando um texto lá, tal, e rápido, né? Não é aquela coisa cansada que a gente vê. Lê um texto, conversa 2, 3 minutos e vai embora. Significa que para eles, não importa se você já é evangélico ou não. Ele vai pregar a palavra. Irmão, se você aceitar ou não, é uma questão sua. Mas o testemunho de Jeová, ele vai pregar. Trazendo para esse contexto do que eu estou falando aqui, cara, o cristão, ele pode pregar para qualquer pessoa. E mais do que pode, ele deve, né? Para o pai de santo, para o umbandista, para o católico, para o cara que já é de outra denominação, para o testemunho de Jeová. Pregar não tem problema. Agora, o que eu não posso é tratar a sua denominação, ou até mesmo você, com discriminação. Imagina agora um exercício que é muito fácil de fazer para a gente saber quem está com a razão. Me perdoem quem está achando que eu estou falando bobagem aqui. Mas para a gente saber quem está com a razão, basta você inverter os papéis. Simples, não tem muita dificuldade, não precisa fazer muito malabarismo. Inverte a situação. Imagina um evento em praça pública, cheio de pai de santo, cheio de pessoas usando as roupas que eles usam em religiões de matriz africana, nos seus rituais, dizendo que todas as igrejas de Itaboraí vão fechar. Se prepare, porque todas as igrejas evangélicas vão ser fechadas. Vamos lá para a frase? Olha a frase. E ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado. Agora imagina inverter isso aí. Um pai de santo falando no microfone, cheio de simpatizantes, de pessoas da religião, e ele gritando, avisem aí, se preparem, porque vai ter muita igreja evangélica sendo fechada.
em Itaboraí. Imagina isso. Me diga, qual pastor que toleraria isso? Qual pastor que ficaria calado e acharia isso normal? Qual pastor que diria glória a Deus por isso? Porque não dá, isso é crime. Isso é intolerância religiosa. Mais do que intolerância religiosa, isso chega a ser a incitação do ódio e da violência. Porque o Felipe Valadão, ele vai chegar lá num terreiro de Umbanda e sair quebrando tudo? Não vai, é óbvio que não. É loucura imaginar isso, não se trata disso aqui. A própria delegada sabe disso. Mas a fala do Felipe Valadão no microfone, em praça pública, com um evento lotado de pessoas ali, dizendo que vai ter muito terreiro de Umbanda sendo fechado, essa fala ela pode chegar no coração de alguém, um extremista, lá, um doente, quem quer que seja, desses radicais que talvez até recém-convertidos e acham que é tudo ali no pé da letra, e entende isso como um comando. Pode parecer loucura esse argumento que eu estou usando, mas é a verdade. E existem exemplos aos montes para a gente trazer para vocês aqui. Quer que eu dê um exemplo recente, bem recente? Quantas pessoas foram presas no 8 de janeiro porque foram quebrar tudo em Brasília e depois tem gente dizendo, o Bolsonaro mandou dar um golpe. Não existe isso, dizer que o Bolsonaro mandou dar um golpe. Não tem. Você vai encontrar na história de todo o mandato, né, do Bolsonaro, ele dizendo, vamos quebrar tudo em Brasília, se eu perder a eleição, a gente tem que ir lá e vamos derrubar o presidente. Não tem, ele não fala isso. Mas foi a manutenção de uma fala de que se o Lula voltasse ia acabar com a liberdade, se o PT voltasse ia acabar com o Brasil, que é o bem contra o mal, que Deus disse diversas vezes que o Bolsonaro ia ganhar, que não sei o que. Sabe, essas coisas que foram se alimentando durante 4 anos, o que tem de irmãozinho, de irmãzinha, de idosa, que colocou aquilo no coração e foram enganadas, iludidas, eu tenho a mais absoluta certeza. Foram levadas, né, por esse sentimento de ódio que foi alimentado durante muito tempo, e elas talvez nem perceberam isso. Foram levadas a ir para 8 de janeiro, chega lá, nem sabiam o que estavam fazendo, achavam que iam simplesmente protestar, se manifestar, porque senão o comunismo ia mandar no Brasil e ia acabar com tudo. Eu lembro a gente assistindo uma CPI esses dias, o cara disse, eu ouvi dizer que se chegasse se o PT voltasse, ia ter que colocar 2, 3 pessoas dentro da minha casa, porque um quarto ia ser tomado pelos comunistas. Que loucura! Parece absurdo, parece bizarro, não parece? Porque de fato é bizarro. Mas há quem acredite nisso, falando ali o tempo inteiro isso aí. Entra na cabeça da pessoa. Então ver uma figura como o Felipe Valadão trazer uma fala muito forte como essa em público, ele talvez não tenha percebido o peso que isso traz, né, a responsabilidade que recai sobre ele, e naturalmente é óbvio que essas consequências jurídicas, né, viriam mais cedo ou mais tarde, e ele certamente sabe disso. Agora, pensa comigo, ainda nesse contexto da intolerância, por que o Felipe Valadão, ao invés de dizer vai ter muito centro de Umbanda fechando em Itaboraí, por que ele não falou vai ter muita boca de fumo sendo fechada? Pensa comigo, não era melhor não? Fazia mais sentido? Ele falar da boca de fumo, sabe, dos crimes que estão acontecendo, que acontece em qualquer lugar. Eu falo boca de fumo em Itaboraí porque qualquer cidade do Brasil tem, né, aos montes isso. Por que ele não falou isso? Por que ele focou logo na religião de matriz africana? Por que ele não falou da violência, do feminicídio que acontece ano a ano, sabe? Das enfermidades, não, isso vai acabar. Por que ele não profetizou que os hospitais vão se esvaziar? Sabe? Não seria mais lógico um profeta profetizar uma coisa como essa? Mas é porque a igreja brasileira, ao longo de sempre, né, não tem nem como dizer, ao longo dos últimos anos, acha isso normal, acha tratar outras religiões como erradas, e mais do que erradas, com desprezo, com discriminação, com falas de ódio. Não pensam nas consequências. Se o Felipe Valadão tivesse falado, vai ter muita boca de fumo sendo fechada aqui, qual seria a consequência para ele? Será que ele poderia ser ameaçado, poderia sofrer qualquer tipo de retaliação desses profissionais, né, que atuam nessas áreas? Não vai. Mas vai mexer com outras religiões. E para finalizar o vídeo, esses dias eu assisti um vídeo no Instagram, eu lamento porque eu não consegui gravar a pessoa que falou isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Se alguém viu esse vídeo também e puder, comenta nos comentários
Quem é que está falando isso que eu quero dar os devidos créditos? Um pastor, num podcast, ele fez exatamente esse comentário aqui. Ele disse o seguinte, que o primeiro homicídio que aconteceu na Terra não foi porque o cara ficou com a mulher do outro, não foi por causa de dinheiro, sabe? Não foi porque um era mais rico do que o outro. Não era. São coisas mais, talvez até comuns hoje em dia, né? Por causa de traição, por causa de crime passional e etc. Na verdade, o primeiro homicídio que aconteceu lá atrás, as primeiras páginas da Bíblia, de dois irmãos que falavam, né, com Deus, foi por causa de um culto. Por causa de um culto. E é verdade. Caim matou Abel por causa de um culto. Isso aí gerou inveja, óbvio, mas porque ele achou que o culto do irmão dele agradou mais a Deus. Ou ele achou que o culto dele fosse o correto e não o do irmão. E aí quando ele chega na presença de Deus, depois do homicídio, ao invés de ouvir outra coisa, Deus pergunta, cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? E o problema é que os pastores não entenderam isso, né? Não entenderam que o nosso papel é cuidar do nosso irmão, é cuidar do outro. Por mais que a gente ache que o nosso culto é melhor do que o culto do outro, por mais que a gente acredite que o culto do outro não é o culto correto, e que o correto é o nosso. Mas não se trata de cultuar, se trata de amar o irmão, de cuidar do irmão, de se preocupar com o irmão. Então, eu dei o exemplo de que a gente pode, por exemplo, e deve pregar para qualquer pessoa, mas só pregar, irmão. A própria Bíblia diz isso. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós só temos que pregar. Não tem que fazer malabarismo, não tem que sair correndo atrás, não tem que ficar, sabe, se esforçando demais. Olha os testemunhos de Jeová. Os caras chegam na porta, leem um texto, ficam 2 minutos, e vão embora. Tem muitos casos em que eu vejo, às vezes, pessoas tentando evangelizar alguém, e às vezes até o cara tá bêbado, e o pregador perde horas, ou o evangelista está evangelizando ali. Sabe? Não adianta, irmão. Se você lê o texto e o camarada não foi convencido, não se preocupa não. Você fez seu papel. Vá para casa tranquilo e satisfeito. Mas faça isso. Agora, se o cara não quer vir para sua denominação, respeite. Se ele não quer vir para sua religião, respeite. Não chama o cara de endemoniado, né? Eu estava falando agora no início do vídeo sobre isso. Não é que eu concorde, né, com chamar o cara de endemoniado. Eu quis dizer que nesse contexto eu não vejo intolerância ou crime de violência. Mas não vá provocar. Não vai dizer que a denominação dele vai fechar. Isso aí, além de criminoso, ele sai completamente do papel que o cristão tem que exercer. É o que eu penso. E o lamentável é que isso é quase que recorrente dentro da igreja brasileira. Se tornou tão natural que isso é dito nos cultos, né? Mas o pastor muitas vezes não se preocupa com esses outros detalhes. Por que não profetiza que as bocas de fumo vão fechar? Por que tem que fechar somente os centros de Umbanda? Por quê? Por que não profetiza bênção na vida da cidade, ao invés de estar falando bobagem em praça pública, recebendo dinheiro público? O que ainda não chega a ser pior, né? Não chega a ser pior. Mas a matéria está aí, publicada no G1, depois você pesquisa se você quiser ver em qualquer portal. E a minha oração é para que seja condenado. Eu faço questão nenhuma de que seja absolvido, não. Até ele me mandou mensagem no direct do Fuxico, conversamos com ele hoje, não vou obviamente colocar aqui as mensagens, mas explicando que é só um indiciamento. É óbvio que é só um indiciamento. Agora o Ministério Público pode ou não ofertar a denúncia à Justiça, vamos aguardar, eu torço, vou fazer vigília, vou até jejuar para que seja feita uma denúncia formal pelo Ministério Público, que precisa ser usado pelo menos como um exemplo, né? Para ver se a igreja brasileira começa a perceber. Esse é o evangelismo, ou melhor, esse é o evangelho que está sendo perseguido, né, no Brasil. Essa é a igreja que está sendo perseguida, como eles dizem, que há perseguição no Brasil. Então, é preciso que a igreja veja e entenda qual é o seu papel. E o nosso papel nunca foi, talvez nunca será, forçar outras pessoas a saírem das suas denominações, suas religiões, para virem para cá. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é pregar.
Se o amigo quiser se converter, vai ser bem-vindo aqui, está aqui uma cadeira de graça, não precisa nem ser forçado a pagar nada, como dizia o Neil Barreto, né? Que se você está na igreja e não paga o dízimo, não merece estar nem sentado ali. É esse tipo de coisa que a gente ouve na igreja. Se vem para a igreja, mas não dá dízimo, não é digno de estar dentro da igreja, disse ele meses antes de descobrirmos tudo aquilo que a gente descobriu sobre ele. Mas é isso, lamento profundamente, como eu disse, vamos aguardar os próximos passos, próximas semanas, não sei, o Ministério Público do Rio de Janeiro deve estar ofertando, creio eu, né, e torço para isso, essa denúncia na justiça, vai que ele é condenado, olha que bênção, né, condenado para poder aprender a ser mais responsável com aquilo que ele fala. Vamos em frente. Se você discorda de mim, já sabe o que fazer, é só comentar. Se você concorda, comenta também, deixa a tua opinião aqui embaixo e não sai sem deixar o teu joinha. Se você quer ver mais vídeos, mais opiniões sobre o que acontece no mundo gospel, é só você se inscrever e ativar a notificação.